Alô, alô, muito bem. Essa aqui é a segunda parte da carta que me mandou a Francine. Ela que, com 15 anos de idade naquele colégio, escutou o Mário, o filho daquele coveiro Josias, contando as histórias daquele cemitério fantástico, impressionante. Então você já tomou conhecimento na primeira parte da história do Alfredinho menino, Alfredinho e da viúva que chora. Se você, por um acaso, não ouviu ainda essa primeira parte, eu vou te dar aqui a informação. Tá assim o título: O Filho do Coveiro e a Manifestação dos Mortos. Não perca, essa primeira parte é muito interessante e fica completa quando você ouve e depois você ouve essa parte. Mas eu estou pronto para contar a segunda parte, portanto, da história escrita pela Francine. Antes de eu começar, queria pedir a você que se inscrevesse aqui no canal. É muito importante a tua inscrição. Acione o sininho para que você seja comunicada e comunicado a respeito de novas histórias. Perfeito assim? Seja membro aqui do canal. É tão importante porque o YouTube lança a ideia de membros exatamente para que o canal se fortaleça e para que a gente seja muito bem representado junto ao YouTube. Você vai ser membro aqui do canal? Posso contar com você? E respondendo a perguntas. Paulinho, eu gostaria de ouvir as histórias sem propaganda. Tem jeito? Tem. Basta que você seja do YouTube assinante Premium. Aí você torna YouTube Premium e você vai ouvir as histórias todas sem nenhum tipo de comercial. E não é só as histórias que você vai ouvir, aí você vai ouvir qualquer outro canal do YouTube sem nenhum tipo de propaganda. Mas eu quero que, se você for se tornar Premium, que você o faça através do nosso canal, porque aí nós ganhamos mais importância para o YouTube e você também contribui com o canal. Ele cresce, ele melhora, ele prospera. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque na segunda parte da história da Francine com o Mário, o filho do coveiro Josias, a gente vai conhecer os mistérios do sino do cemitério. Afinal de contas, o que acontecia quando aquele sino fosse tocado durante a noite? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Francine, de volta com a segunda parte da minha carta, da minha história. Então hoje eu gostaria de contar a respeito do mistério dos sinos do cemitério. Vou relatar tudo nos detalhes, como eu gosto de fazer, aliás, como professora que sou de História e Literatura. Eu me lembro exatamente do instante, quando nós estávamos lá no colégio onde eu estudava, o famoso Rui Barbosa. Nós estávamos embaixo de uma mangueira no pátio da escola. A sombra densa, o chão coberto de folhas secas. Ele, o Mário, o filho do coveiro Josias, olhou para todos nós e falou com aquela voz baixa que ele tinha. Era uma voz baixa, solene e grave. Olha, o meu pai sempre disse
que aquele sino lá do cemitério só pode ser tocado durante o dia. Porque se alguém tiver a coragem de puxar aquela corda durante a noite, vai acordar todos os mortos do cemitério, se não todos. Aqueles que estão mais perturbados. É como se esse tipo de espírito confundisse o toque daquele sino com um chamamento para a volta à vida. É impressionante o que conta meu pai. Quando o Mário acabou de falar assim, na verdade ninguém riu. Nem mesmo os garotos mais debochados. Aquilo tinha um peso diferente, uma gravidade que fez todo mundo engolir seco, inclusive eu, Francine. O Mário contou que o pai tinha ouvido uma história parecida, que vinha de longe. Essa história vinha de um outro país. Vinha do Japão. Quem contou essa história foi o senhor Fumiko. Ele era oriundo do Japão e ele dissera pro nosso coveiro Josias que lá no Japão havia uma história envolvendo alguns cemitérios, porque lá se falava que os sinos jamais deveriam ecoar depois do pôr do sol, porque o som chamava os espíritos inquietos de volta, despertando aqueles que não queriam ser incomodados. Sabe, eu fiquei com essa imagem gravada na minha mente. Um cemitério escuro, essa ideia, essa imagem veio à minha cabeça. Um cemitério escuro, o vento cortando a noite e o som metálico do sino ecoando entre as lápides, trazendo os mortos de volta para rondar os vivos. E foi a partir dessa história do sino que tudo começou a mudar na minha vida, deixando-me bastante inquieta. 2 dias depois daquela conversa com o Mário, algo começou a crescer dentro de mim como um incêndio lento. Era como se a chama da curiosidade me consumisse por dentro, sem que eu pudesse apagar. Eu não parava de pensar naquele sino esquecido, pesado, emudecido pelo tempo. Um objeto que já tinha chamado tantas almas e assustado tantas pessoas. Agora parecia me chamar pelo nome. Francine, a missão é com você. Então, eu acordei naquela manhã com uma ideia fixa. Uma daquelas que não dão trégua nem quando a gente tenta varrer para debaixo do tapete da consciência. Eu passei o dia inteiro remoendo, olhando para os cantos, falando sozinha dentro da minha cabeça, até que eu não aguentei mais. Eu precisava dividir aquilo. Procurei o Mário. Não só ele, mas procurei também os outros colegas num final de tarde. E estavam todos num canto de sempre, perto do armazém do seu Nivaldo, não muito distante do Rui Barbosa, o nosso colégio, rindo de bobagens, jogando pedrinhas nas ruas, aquela coisa que garotos gostam de fazer, fingindo que a vida era simples. Eu cheguei meio sem jeito, mas com um brilho nos olhos que não deu para esconder. Meninos, eu falei parando diante deles, firme, mas com o coração batendo muito mais rápido do que o normal. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Os meninos se entreolharam, primeiro confusos, depois curiosos. Mário, com aquele jeito de quem sempre quer me proteger, franziu a testa. Como é isso? Do que você está falando, Francine? Perguntou Mário como se já soubesse a resposta, mas até sem coragem para escutar, para ouvir.
Eu engoli seco e soltei de uma vez. A proposta é a seguinte: Mário, eu escutei você falar que não se pode tocar o sino do cemitério à noite para não acordar as almas, os espíritos. E desde que eu ouvi aquilo, eu não sei o que deu em mim, mas eu fiquei com um desejo tão grande de ir num cemitério noite dessas e tocar aquele sino. Quando eu falei assim, o silêncio caiu feito pedra no meio do grupo. Até o vento pareceu parar de soprar. Eu sentia o olhar deles queimando em mim, como se tentassem adivinhar se eu falava sério ou se era apenas uma provocação. Você tá doida, Francine? Foi a primeira reação de um dos colegas do Pedro. Ele era o mais falador. Francine, esse negócio não é brincadeira, não. O povo diz que quem mexe com esse tipo de coisa depois não tem mais sossego. E é aquilo que o Mário falou. O sino do cemitério pode acordar as almas, os espíritos, e especialmente aqueles mais sofridos, não é isso, Mário? Mas eu não arredava o pé. Eu havia lançado a ideia. Eu repeti em cima do Pedro, pois eu quero ver. Eu continuei até cruzando assim os braços. Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero escutar com os meus próprios ouvidos se isso tem algum nexo com a realidade. Eu quero sentir o peso na minha mão, o frio no ferro. Eu quero saber se é verdade que as almas acordam. A gente olhando assim pro fato, a gente não acredita, né? Será que isso de fato é possível? Eu falava e sentia o braço arrepiar. Não era que eu duvidasse de que isso fosse possível. Eu estava dizendo que eu duvidava para os meninos, para que eles se encorajassem. Eu, no fundo, eu sentia outra coisa. Eu não duvidava de que isso fosse possível de acontecer. Era como que se minha própria voz fosse me empurrando para um abismo, para o desconhecido. Isso. Era como que se eu quisesse descobrir o que estava encoberto, o desconhecido. Mas quanto mais eu falava, mais certeza eu tinha. Eu queria aquilo. E aquilo na minha cabeça não tinha volta, e eu me conheço bem. O Mário passou a mão no queixo. Sabe quando um menino assim com 15 anos começa a ter aquela barbinha, aquela barbicha? Ele estava com exatamente isso, uma barbicha assim no queixo. Ele passou a mão pelo queixo, olhando fundo nos meus olhos. Ele sabia que quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, não havia força no mundo capaz de me fazer desistir daquilo. Francine, disse ele até assim, mais devagar, quase num sussurro. Francine, você já parou para pensar o que você está pedindo? Você sabe mesmo o que você está propondo? Eu sei, eu respondi com firmeza, ainda que a minha voz tivesse um leve tremor. É que eu quero comprovar, mas não sozinha, lógico. Junto com vocês, eu queria estar nessa com vocês. Um por um, os garotos foram baixando a cabeça, todos pensativos. Eu via o medo pintando os rostos, mas eu também percebia uma fagulha de desafio nas pupilas deles. Afinal, eles eram jovens. Nós tínhamos todos a mesma idade. E jovens sempre carregam esse desejo louco de provar a coragem. Sabe, ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente tem desejo de provar que é corajoso. Eu não sei para quem. Talvez para ninguém, mas para a gente mesmo. É importante. Eu acho que na adolescência
Nós passamos por isso. Quando se tem 15 anos, a gente passa por isso. Provar que tem coragem para si mesmo. Foi o Pedro de novo quem quebrou o silêncio e dessa vez coçando a nuca. Pessoal, olha, se a gente fizer isso, pelo menos vai ter que ser bem feito, né? A gente vai ter que fazer direito. Não é essa coisa assim, sabe, Francine, de entrar correndo no cemitério, bater lá no ferro do sino e sair gritando feito criança. Não pode ser assim, né? Chegar perto, encostar, puxar a corda do sino e deixar o som ecoar. É isso mesmo que eu quero! É isso mesmo que eu quero, eu confirmei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O grupo se calou mais uma vez. E como que se houvesse um pacto, como que se um pacto tivesse acabado de ser selado sem precisar de palavras, eu respirei fundo, olhando cada um nos olhos deles. Naquele instante, eu senti que não era apenas eu, Francine, que queria tocar o sino do cemitério. Todos queriam. Todos. Talvez só estivesse faltando coragem de admitir isso. A coisa não foi decidida naquele dia, naquela tarde. Nós discutimos o assunto pelo menos mais umas 3 semanas. Vamos, não vamos, de que jeito iremos? Teve gente até que se protegeu. A Teca. Na verdade, esse era apenas o apelido dela. A Teresa. Ela era considerada por todos como a mais legal, a melhor de todas as amigas. A Teca, ela também iria conosco. E a Teca procurou uma proteção. Ela havia ganhado da avó uma cruz, um crucifixo feito em madeira, e ela disse que levaria aquele crucifixo como proteção. E depois que a Teca apresentou essa ideia, parece que o restante da turma concordou e se encorajou um pouco mais. Bem, nós combinamos todos os detalhes para que tudo acontecesse naquela noite, na determinada noite. Isso umas 3 semanas e meia depois da minha proposta. A noite se aproxima. Houve então a preparação antes da invasão. 2 noites antes, nós começamos a preparar todos os detalhes. Fizemos também um pacto silencioso, ainda embaixo da mangueira do Rui Barbosa. Até que, naquele dia que era o dia, eu acordei com a impressão de que o mundo inteiro se tornara surdo. Nós faríamos a entrada numa sexta-feira. E por coincidência, era uma sexta-feira de lua cheia. Aquela era a noite. Era como se aquela noite nos chamasse para dentro do escuro do cemitério, convidando-nos a atravessar aquela linha tênue entre o medo e a curiosidade. Como eu tinha passado o dia inteiro naquele estado de espera febril, cada segundo parecia uma batida de tambor pesado. Quando o sol começou a declinar, eu fui até a casa do Mário. Os outros rapazes já estavam reunidos olhando o horizonte. A última a chegar foi a Teca e apresentou-nos a cruz de madeira dada pela sua avó. E ela disse: pessoal, eu acho que com isso aqui a gente não corre tanto risco. Não há, pelo menos, tanto perigo. Perfeito? Perfeito. Era como se
cada um, naquele instante, tentasse prever se a lua seria cúmplice da nossa loucura ou a nossa carrasca. A gente logo descobriu que ela era cheia, se bem que não houve consulta para isso. Repito, foi uma coincidência. Ela se apresentou linda no céu. Vocês têm certeza? Perguntou o Mário. E a minha resposta, a de todos, apesar da voz trêmula, eu tenho sim, eu tenho certeza. O Mário se levantou e me ofereceu um sorriso hesitante e disse: bem, se é assim, se vocês estão dispostos, eu também estou. Inclusive, eu já peguei as chaves. Sim, porque o pai dele ainda era o coveiro do cemitério. E aí nós entendemos que algumas portas deveriam ser abertas, inclusive a da capela, porque o sino, para ser tocado, tinha que ser de dentro da capela. A capela deveria ser, portanto, aberta. Ali, naquele momento, nós trocamos olhares cúmplices e de tensão ao mesmo tempo. Houve uma exposição do Mário a respeito do sino. Sobre o sino, o Mário explicava tudo o que ele havia aprendido nas conversas com seu pai, o senhor Josias. O sino ficava ali no alto, atrás de uma grade, dentro de um nicho. Era um sino valioso, ele explicando. E esse sino ele é bastante valioso. E também o papai explica que é um sino frágil, sabe? Carregado em todos os sentidos. Soubemos depois que esse sino fora doado por uma família estrangeira de renome. A família tinha alguns familiares moradores na nossa cidade. Diga-se de passagem, a nossa cidade de 45 mil habitantes. Era gente rica. E aí a família, eu acho que de origem alemã ou francesa, alguma coisa assim, com tradição em arte sacra. Eles tinham mandado inclusive fabricar esse sino na comissão dos melhores do mundo. E ali jaz, no coração da capela, o sino que nós iríamos tocar naquela noite. Foi feita uma explanação. Esse sino, ele era feito de uma liga especial de bronze. 80% do sino, o meu pai fala que é bronze, e 20% é estanho. É por isso que ele tem um som dos mais fortes. Ao mesmo tempo, ele ecoa o grave misturado a um agudo. A gente não entendia muito a explicação, mas todos estávamos com tanto medo que a tudo nós prestávamos atenção. Isso dá um som, uma ressonância pura e prolongada. É por isso que meu pai diz que essa ressonância pura e prolongada chega até o ouvido dos espíritos e eles acordam. Sabendo disso, eu senti que o sino não era só uma campainha no escuro. Era uma voz antiga, um perigo absoluto, mas também para mim era um portal. Um portal para o desconhecido. Por volta de 9 horas da noite, a nossa reunião na praça foi a última. E dali, rumamos para o cemitério. Aquela noite eu nunca me esquecerei. Quando atravessamos os portões do cemitério, eu senti que o ar pesava diferente
como se uma nuvem de mistério tivesse se instalado sobre nossas cabeças. O vento frio atravessava a minha blusa, que era fina, e eu não sabia se eu tremia de frio ou mais pelo medo, mais pela expectativa do que estava prestes a acontecer. Ao meu lado caminhavam Mário, Pedro, Gustavo, William e a Teca. A Teca levava consigo a cruz, o crucifixo feito em madeira dado pela avó. O silêncio só era quebrado agora pelo ranger daquelas velhas árvores que cercavam o cemitério. Havia muitos eucaliptos plantados ali, mas na parte externa do cemitério. Muitos eucaliptos. E como havia aquele vento, o vento fazia como que se os eucaliptos chorassem. Havia, portanto, uma música no ar, como se resmungassem, como que se os eucaliptos reclamassem da nossa ousadia. Mário, o filho do coveiro, carregava no bolso as chaves que dariam acesso à capela onde o sino repousava mudo, há muito tempo mudo. Só mesmo era tocado durante o dia. À noite, jamais fora tocado. Ele andava na frente, o Mário, firme. Mas eu percebia de longe o jeito como suas mãos suavam ao segurar o molho de ferro, aquele molho de chaves. Era como se cada chave carregasse também o peso da responsabilidade e do medo que ele tentava disfarçar. "E estamos quase lá", murmurou ele, sem encarar ninguém. Sim, o Mário, filho do coveiro, também estava com medo. Chegamos diante do portão do cemitério. O Mário tentou abrir, mas já ali ele teve que usar a maior das chaves que ele levava consigo. Eu me lembro como se fosse agora. Era uma chave longa, a orelha da chave era imensa e ela era escura, bem escura. E com aquela chave imensa, ele abriu o portão do cemitério. Pessoal, e aí? Vamos entrar mesmo? Vocês estão com coragem para isso? Fui eu quem respondi. Sim, nós estamos com coragem para isso. Vamos, Mário, vamos entrar. Pisamos na primeira rua do cemitério. O nosso destino era a capela. Era lá que ficava dentro dela o sino que seria tocado. A capela era uma construção antiga de paredes úmidas e descascadas, cujas portas de madeira exibiam o peso do tempo em cada fenda. As janelas altas estavam cobertas por vidros sujos e a luz da lua mal conseguia atravessá-los. O lugar parecia respirar silêncio. E quando Mário introduziu a chave na fechadura, o barulho metálico ecoou de forma perturbadora, como se o próprio cemitério já tivesse despertado. A porta se abriu com um rangido que fez todos nós prendermos a respiração, mas teríamos talvez nem aberto a porta se imaginássemos a cena que encontraríamos de cara. A cena fez com que todos nós estremecêssemos. E quando eu digo estremecer, foi estremecer até os ossos, porque bem no centro da capela
havia ali um caixão de madeira envernizada, e ele estava com a tampa aberta, e dentro do caixão havia um corpo, o corpo de uma senhora. Ela estava ali sozinha, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se dormisse. Um lenço branco cobria parcialmente seus cabelos grisalhos, e ao lado dela apenas 2 velas queimavam, deixando a sala mergulhada em uma luz trêmula e amarelada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sussurrou a Teca, agarrando meu braço com tanta força que eu sentia as unhas dela fincarem na minha pele. Meu Deus, Francine, vamos embora, eu disse. Teca, segura a cruz a cruz que a sua avó te deu. Mas ninguém esperava aquilo. Não, ninguém esperava aquilo. Que dentro da capela houvesse um caixão com um corpo. O coração disparou no meu peito. Eu também tive vontade de correr. Talvez eu não tivesse corrido porque faltou forças nas pernas, de sair dali gritando, de fingir que nada daquilo havia acontecido. Também veio o desejo. Mas havia algo de magnético naquela imagem da senhora. A senhora no caixão parecia tão serena, tão entregue ao silêncio da morte, que ao mesmo tempo em que me causava medo, também me prendia ali. Calma, Teca. Calma. Eu também não sabia que havia um corpo aqui. O Mário, o filho do coveiro, ele se aproxima e diz: gente, eu também não sabia, mas sabe, isso às vezes acontece. É que o corpo chega ao cemitério antes dos familiares, sabe? E vai ver que o velório só vai acontecer amanhã, quando a família chegar. Mas é normal. Tudo bem, gente. Vamos em frente. É só uma senhora morta. É só uma senhora morta. Por um instante, pensamos em desistir. O medo dominava cada um de nós, como se os olhos fechados daquela senhora pudessem se abrir a qualquer instante. Mas, ao mesmo tempo, o sino era o desafio. Ele precisava ser tocado. Aquela ideia era fixa na minha cabeça. E o sino parecia nos chamar, como uma promessa feita no escuro que precisava ser cumprida. Vamos embora, murmurou Gustavo, recuando um passo. Eu acho melhor, completou o Pedro, nervoso. Eu mesma hesitei. Eu senti de novo um arrepio percorrer a minha espinha, como se aquela voz sussurrasse em meu ouvido que aquilo era perigoso demais. E sem contar que a Teca, ela estava segurando a cruz de madeira dada pela avó, mas tremia. Ela estava com medo, com muito medo. Mas, ao contrário deles, algo dentro de mim não queria recuar. Talvez fosse a curiosidade. Talvez fosse o desejo de provar a minha coragem. Para quem? Não sei. Talvez para mim mesma. Ou talvez fosse apenas uma força que não vinha de mim. Eu acho que essa opção talvez seja mais verdadeira. Era uma força que não vinha de mim. Olhei para o alto e então eu vi pela primeira vez a corda que pendia enrolada num compartimento fechado. Aquela corda estava ligada ao sino. Aquela corda
Ela precisava ser liberada para que o bronze ecoasse pelos ares noturnos. O mais incrível era que a corda parecia possuir um brilho. Ela parecia encerada. Escutem, eu falei tentando firmar a voz. Gente, nós já estamos aqui. Nós já passamos o mais difícil, que é entrar pelo portão do cemitério. Nós já abrimos a capela. Tudo bem, nós descobrimos que essa senhora está sendo velada. Mas está tudo, como disse o Mário, é normal de acontecer. Então nós enfrentamos o pior, sabe? O mais difícil já foi feito. Agora, nós só precisamos tocar o sino. Só precisamos tocar o sino. Francine, não fala assim, pediu a Teca quase chorando. Francine, é melhor a gente ir embora. Eu não tô pressentindo coisa boa, Francine. Mas eu continuei com a minha própria respiração acelerada e falei: Não, Teca, esse sino vai tocar hoje. Nem que seja por minhas mãos, mas vai tocar. O silêncio caiu sobre todos. Eles me olhavam com uma mistura de incredulidade e medo. Mário tentou protestar, mas não saiu palavra alguma da sua boca. Então, antes que alguém tivesse a chance de me deter, eu caminhei em direção ao compartimento onde a corda estava presa. As minhas pernas tremiam e a cada passo ecoava pelo piso frio da capela como um tambor fúnebre. O corpo da senhora parecia me observar, mesmo de olhos fechados. Parecia que aquela senhora morta ali, ela estava de propósito ali, para nos espiar, para olhar para todos nós, medindo cada coisa que fizéssemos. Eu me sentia assim, mas com esforço. Eu consegui abrir a pequena portinhola de madeira que guardava o compartimento da corda do sino. A corrente que prendia a corda rangeu ao ser solta. Aquele som metálico ecoou como um gemido dentro da capela. Eu respirei fundo. Meus amigos estavam imóveis, como estátuas, olhando para mim com os olhos arregalados, todos. Eu enfiei as mãos na corda áspera e ela me deu a impressão de estar gelada, quase viva, como se pulsasse sob os meus dedos. O medo me tomou por completo, mas havia também uma estranha sensação de dever. E então eu puxei a corda. O sino, que há tanto tempo permanecera em silêncio, balançou no alto da torre e o som grave explodiu no ar, atravessando as paredes da capela e se espalhando pelo cemitério. Era um som pesado, profundo, que parecia vir das entranhas da terra. O eco reverberou entre os túmulos, misturando-se ao vento. As velas ao lado do caixão daquela mulher tremeluziram, quase se apagando, como se o próprio ar tivesse estremecido. Meus amigos gritaram, alguns tentaram correr até a porta, outros apenas se encolheram, mas eu fiquei. O Mário se sentiu responsável e também ficou comigo. O sino continuou a ressoar, cada badalada parecendo marcar não apenas a hora da noite,
mas também um chamado que eu não entendia. E naquele instante, juro que eu vi os dedos da senhora dentro do caixão estremeceram. O Mário, o filho do Josias, o coveiro, não disse nada de imediato. Ficou olhando para mim, sério, como se eu tivesse acabado de pronunciar um feitiço proibido. Os outros meninos, o Gustavo, o Pedro, o William, se entreolharam nervosos. Eu posso dizer que apavorados, como quem não sabe como vai reagir. O som do sino ainda ecoava. Foi quando o Mário falou: pronto, agora as almas foram todas acordadas. Então vamos descobrir se isso é verdade ou se é apenas mais uma história inventada para assustar a gente. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Houve um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo vento que soprava, balançando as árvores. O som metálico do sino explodiu. Não foi apenas um toque. Foi como se cada badalada se espalhasse pelas sepulturas, acordando algo que nunca deveria ter sido despertado. O chão tremeu sob os meus pés e o ar ficou pesado, quase impossível de se respirar. E foi nesse momento que eu percebi que não estávamos mais sozinhos, nós 6. Porque atrás de nós, entre as lápides, começaram a surgir sombras que não obedeciam ao vento. Eram formas humanas, disformes, caminhando devagar, com passos arrastados, e eu senti o meu coração disparar, as minhas pernas que queriam fraquejar, embora eu as quisesse firmes, mas ao mesmo tempo paralisadas pelo terror. O que é isso, meu Deus? Eu sussurrei, mas parecia que a minha voz se perdeu no vazio. Na verdade, esta frase, o que é isso, meu Deus, foi para a visão que eu acabava de ter. A mulher do caixão. Eu não sei como não desmaiamos todos nessa hora. Porque então, como um rangido que pareceu ecoar pelas paredes sagradas, a mulher no caixão se sentou. Lentamente, ela se sentou no caixão. E com movimentos suaves, mas impossivelmente humanos, a mulher no caixão, ela ergueu assim o tronco, pousou depois os pés no chão, fitando-o a mim e a todos com os olhos que pareciam brilhar no escuro. Um frio cortante tomou conta do ambiente. Gritos e sussurros se transformaram em pânico absoluto. Nós éramos 6 e tentamos correr juntos e tropeçamos um no outro, as pernas bambearam, derrubamos bancos, derrubamos velas, corremos em desespero para sair da capela. Ninguém se atrevia a olhar para trás, mas a sensação de que algo maligno nos perseguia crescia a cada passo que dávamos. E neste momento, então, eu tive a certeza, nós havíamos despertado algo que não queria apenas ser visto, queria ser seguido. Quando finalmente conseguimos alcançar o lado de fora da capela, a visão que nos esperava congelou o sangue de todos. Figuras distorcidas pareciam dançar entre as lápides, e da terra recém-mexida parece que surgiam mãos, como se o próprio cemitério tivesse acordado para testemunhar a vida onde ela já não existia mais. O
O vento carregava sussurros incompreensíveis e o chão tremeu levemente, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. E aquela mulher, aquela senhora do caixão, aquela presença, não estava ali apenas para assustar. Ela tinha algo mais a mostrar, algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Eu, Mário, Pedro, Gustavo, William e Teca, nós presenciamos o momento em que a mulher, ela sai do caixão e parecia flutuar. E ela andou entre as sepulturas, até que ela parou numa delas. E quando ela parou numa delas, ali a mulher entrou. Nessa hora, o Mário segurava o braço do Pedro com tanta força que parecia que ia quebrar os ossos. A Teca estava de mãos dadas com o William e eu sentia que todos nós estávamos conectados por um fio invisível de puro pavor. Os nossos olhos se encontravam de vez em quando, mas ninguém ousava falar. Qualquer som poderia chamar mais coisas. E então eu percebi que nossas pernas ganharam forças novamente. E aí, o rumo que nós tomamos foi o da saída, sem ligar para aquilo que acontecia em volta. E se bem que o sino continuava a tocar, mesmo que não houvesse mais ninguém lá, o sino continuou a badalar. Eu quis gritar, mas a minha voz se perdeu no vento. O Gustavo, quando ele saiu, ele foi o primeiro a conseguir passar do portão do cemitério para fora. Ele caiu de joelhos lá fora, agradecendo a Deus por ter conseguido sair do cemitério. O Pedro tentou me puxar e eu fui junto com a Teca, o William e o Mário, e nós conseguimos ganhar a parte externa do cemitério. Do lado de fora do cemitério, nós olhamos para dentro ainda, como quem encara o próprio abismo. Mas era impressionante porque, da parte externa do cemitério, nós não conseguimos enxergar mais nada do que acontecia lá dentro. De repente, uma rajada de vento varreu todo o cemitério, apagando algumas velas que os visitantes haviam deixado em covas recentes. Nessa hora, houve o barulho dos vidros de lanternas se estilhaçando, ou vasos que caíram nas lápides. Bem aí foi que o pânico nos tomou de vez. Não pensamos mais. Agora apenas corremos. Pulamos ainda pequenos muros, tropeçamos em pedras e só paramos quando nós alcançamos a rua de terra, já bem distante do portão do cemitério. Ninguém agora teve coragem de olhar para trás. O sino parou de tocar. Foi na praça central da nossa cidade que nós nos reunimos. E ali nós nos sentamos naquele banco para chorarmos, porque não tínhamos sequer condição de voltar para casa daquele jeito, assustaríamos demais os nossos pais. Então nós ficamos ali chorando, e na medida em que chorávamos, fomos desabafando um com o outro sobre tudo o que vivemos naquela noite. Já era tarde quando nós voltamos para casa. Ainda bem que morávamos um perto do outro. Mas primeiro eles foram cavalheiros. Nós deixamos a Teca com a cruz de madeira que a avó lhe havia dado. E depois eles me deixaram. E os meninos seguiram para suas casas. O novo encontro foi só no sábado, no dia seguinte. Quando nós nos reunimos no sábado, por volta de 10:30 da manhã, nós queríamos discutir tudo o que tínhamos vivido. Imaginem,
15 anos. A pessoa mais velha ali tinha 16, que era o William. Todos queríamos falar ao mesmo tempo. Mas o Mário, ele era o mais inquieto de todos. Porque ele tinha perguntado para o pai. Ele teve que relatar para o pai que nós fomos até o cemitério porque não tivemos a menor condição de fecharmos nada. Então ele relatou para o pai que nós, e contou como foi que nós, os alunos, passamos por lá. Quem era a mulher que estava sendo velada na capela do cemitério? E aí o pai dele respondeu: filho, não, você se enganou. Não tinha ninguém sendo velado na capela do cemitério. Ninguém. O Mário relatou que neste momento o pai dele estava trabalhando com uma enxada, acabando de abrir ou fechar mais uma sepultura. Aí o senhor Josias, parou lentamente, colocou a enxada no chão, encarou o filho e disse para ele que não havia ninguém. Mas nós queríamos ouvir isso do senhor Josias. Aliás, a proposta a partir do próprio Mário. Vamos lá conversar com meu pai para vocês confirmarem? E aí o pai dele repetiu para nós: olha, quando o Mário me contou que havia uma senhora sendo velada na capela, eu até brinquei com ele que o medo faz a gente ver coisas que essas coisas não existem. Não tinha ninguém sendo velado. Vocês devem estar de brincadeira. Ontem à noite não houve nenhum velório na capela. Um silêncio mortal caiu entre nós. Como não? O Pedro tentou argumentar. Nós vimos ela no caixão, todo mundo viu. Josias balançou a cabeça sério. Ontem à noite vocês não viram nada. Não havia ninguém sendo velado nesse cemitério. Além de coveiro, eu sou o administrador aqui. Eu mesmo fechei a capela, o portão, tudo. Não havia ninguém. E esse foi mais um momento, um instante em que todos entendemos que talvez o pior não tivesse sido a visão da noite anterior. O pior era a certeza de que não havia explicação possível para tudo aquilo que nós vivemos. Afinal de contas, por que aquela mulher nos esperava na capela do cemitério? Desde estes fatos, eu nunca mais consegui voltar a olhar para aquele cemitério da mesma maneira. Já estive lá, por força da obrigação até, porque nesse período morreram alguns parentes, também alguns amigos, e eu tive que render a minha última homenagem. Mas, sabe, quando você vai assim num lugar e sai rápido, porque aqueles fatos, aquilo tudo que aconteceu jamais sairá da minha mente. Naquele dia, depois da conversa com o senhor Josias, o pai do Mário, nós 6, eu, o Mário, Pedro, Gustavo, William, a Teca, ficamos calados por um longo tempo. Ninguém tinha coragem de questionar mais nada. Era como se cada um tivesse tentando em vão encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo que tínhamos vivido. Após os fatos, eu até tentei conversar com a minha mãe, ensaiei algumas vezes em contar, mas sempre parava no meio. Ela me olhava como se eu estivesse inventando uma história, e talvez fosse melhor assim. Quem, afinal, acreditaria em nós? Mas o que mais marcou e até hoje me deixa em dúvida sobre a nossa própria sanidade naquela noite foi descobrir o detalhe mais perturbador de todos. Aquela noite em que o sino tocou sozinho, nós tínhamos a certeza absoluta de que a cidade inteira tivesse sido acordada por ele. Porque a nossa cidade, ela não era tão grande assim.
ela tinha 45 mil habitantes. Hoje dizem que já beira 100 mil, mas naquela época 45 mil. Alguém teria ouvido. Era impossível que não tivessem ouvido. Só que não. Ninguém, absolutamente ninguém, escutou o sino do cemitério naquela noite. Nenhum vizinho do cemitério, nenhum conhecido, ninguém. Nem mesmo aqueles moradores que viviam ali, muito próximos ao cemitério, relataram qualquer barulho. E depois fizemos uma pesquisa para ver se alguém tinha escutado. Não. Ninguém. E assim ficou. Um segredo partilhado por 6 adolescentes que naquela noite conheceram o medo na sua forma mais pura. Nunca contamos para mais ninguém tudo o que vivemos e fizemos naquela noite. Hoje, resolvi escrever para você, Paulinho Boa Pessoa, essa carta que eu dividi em 2 partes. Afinal de contas, você é tão respeitador dos seus ouvintes que eu tenho a mais absoluta certeza de que você nos respeitará. Assim também têm sido os comentários que eu tenho acompanhado do seu canal. Obviamente que nós vamos aceitar qualquer tipo de comentário que vier. Mas tudo o que eu contei nesses 2 momentos da minha carta, da minha história, foi a mais absoluta e densa verdade. Sobre tudo o que vivemos, teríamos acordado as almas? Foi o que aconteceu? Ninguém sabe. Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: nós saímos vivos de lá, embora uma parte de nós tenha ficado para sempre presa naquela madrugada. Adoraria receber a partir de agora os comentários de todos vocês.